Olá, bem-vindos ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Estivemos fora, então agora retornamos também à nossa rotina de vídeos. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse programa de sábado, vamos começar com Binance Coin, na realidade um token emitido pela exchange Binance, que é utilizado para pagamento das FIIs, ou seja, das taxas de corretagem cobradas pela exchange Binance nas suas operações. É uma opção que o usuário pode fazer quando ele anseia por um desconto maior. Na realidade, ele tem um desconto aí de 25% em cima do valor nominal. Então isso traz sim uma utilidade a essa coin, muito que limitada a essa exchange, mas vinculada a ela. Então isso abre espaço aí para talvez uma das poucas exchanges sobre a qual possa ser feita aí uma análise fundamentalista, porque ela está vinculada ao desempenho, ao volume negociado pela própria exchange, ao seu crescimento de mercado. Então algumas coisas podem ser antecipadas em questão de oferta, demanda e capacidade de emissão desse token conforme a sua especificação original. Outro sim, ela está em tendência de alta e mais importante do que isso, tem apresentado aí volume bastante acima da média no período recente, que corresponde aí ao topo dessa movimentação. Então o que a gente acredita? A gente acredita que esse movimento não terminou, ele tem chance de continuar. Qual é o driver desse movimento? A gente ainda não sabe. Não é o nosso foco por enquanto, porém estamos observando essa movimentação, está claramente em tendência de alta. Em especial teve um ganho aí bastante expressivo, passando aí de um praticamente fundo aí em 6 Tether, né, praticamente 6 dólares, e indo aí acima de 14 Tethers. Então está falando aí em torno de 120% aí de valorização em questão de 30 dias, um pouco mais do que isso. Então, uma excelente valorização e, evidentemente, para quem opera bastante nessa exchange, é um investimento que tem sentido enquanto essas operações estiverem localizadas aí. Mas, principalmente, então, tendência de alta desse ativo e volume bastante acima da média nesse último intervalo. Então, ela tem possibilidade de seguir a movimentação, assim como ela tem feito aqui um padrão de avanços e recuos, porém, dentro dessa sequência aí de topos e fundos ascendentes. A gente nota aqui um volume bastante grande quando ele fez aqui esse rompimento aqui para cima, provavelmente aqui rompendo a casa aí do 7 em direção aos 8 dólares aqui, bateu nessa resistência, depois quando ela conseguiu fazer o rompimento. E aqui ela fez então o recuo, teve então uma nova resistência logo abaixo aí dos 10 dólares, então subindo novamente quando fez o seu rompimento. Então a gente pode traçar aqui, quem sabe, essa linha aqui logo abaixo dos 10 dólares como uma resistência aí para a sua movimentação, e a gente vê algo parecido acontecendo aqui quando os 12 dólares aqui foram rompidos para cima. A gente vê aqui um grande volume acontecendo e esse movimento aparentemente fez um topo aí logo acima dos 14 dólares. Então vamos ficar atentos à tendência de alta, o que não impede um recuo no curto prazo. Nós já vamos dar uma olhada nisso. Não menos importante, temos aqui então Bitcoin cotado em Tether, e aí vemos sim então um movimento aí lateral se configurando, como a gente já tinha comentado, que ficar embora uma faixa bastante estreita, bastante larga, perdão, dos 13.400 aos 4.200, que é o que a gente vê aqui nesse range, mas é exatamente isso aí que são as possibilidades dentro de uma região mais ampla. Olhando então uma região um pouco mais estreita, a gente vê, quem sabe, aqui os 13.700 sustentando aí os preços. Então a gente teria num escopo aí um pouco mais restrito 13.700, 4.100 aqui para o fechamento diário. A gente está praticamente no centro dessa faixa, mas com um volume fraco. Ora, nós já tivemos aí períodos de volume fraco que foram aí sucedidos por períodos de volatilidade, aumento no volume. Essa volatilidade sempre acaba trazendo aí mais volume e depois uma estabilização. Estamos crescendo nos últimos períodos, sim. Outra coisa que a gente notou, períodos de 6 a 8 dias são os períodos médios que a gente tem entre movimentos bruscos, tá? Então isso tem acontecido desde praticamente o início desse ano, na realidade meados de janeiro para
para cá, a gente tem notado exatamente isso. 6 a 8 dias é o período médio para que nós tenhamos aí um movimento brusco. Nós estamos aí praticamente no fim então dessa janela, tem mais aí em torno de 3 dias dentro dessa média. Claro que ela pode se estender ou pode se contrair, mas é isso aí que a gente está enxergando nesse passado recente. E aí nós poderíamos ter aí um eventual recuo para ganhar volume, quem sabe aí um salto posterior, dando então uma reentrada aos casa dos $4.000, logo acima disso, porém abaixo aí dos 4.100, que é onde é que nós tivemos esse último topo. Não obstante, esse movimento também pode ser para baixo, e aí novamente a gente enxerga aqui os 3.700 como um suporte. A gente lembra que esse último movimento brusco que nós tivemos na semana que passou, ele chegou a fazer um fundo exatamente aos 13.800, então poderia estar sinalizado ali um eventual recuo, porém ele estaria algo próximo aqui do nível que nós estamos. Se a gente for olhar aqui, os movimentos bruscos têm uma amplitude um pouco maior do que isso, então quem sabe o 3.720 que a gente apontou na última vez como um suporte possa vir a estar sendo acionado novamente em mais esse teste, mas vamos acompanhar. Quem sabe a gente tem ainda uns 2-3 dias aí de volume fraco, como está apontado aqui, na realidade volume dentro da média, para daí ter uma definição de qual a nova patamar que o papel, que o ativo na realidade vai estar operando. Vamos dar uma olhada então na nossa predição para o final desse dia em Binance Coin. A gente está vendo aqui um recuo centrado em $12 para o final do dia de hoje, no intervalo que vai de $12,125 até $13,31. Então a gente está vendo um recuo. A gente chama a atenção para o fundo alaranjado praticamente forte, então se aproximando do vermelho. Isso quer dizer que nós estamos aí com uma correlação acima de 60% entre preço e volume. Então, para nós termos um recuo dessa magnitude, nós deveríamos ter então um recuo proporcional no volume negociado na Binance. Nós já vamos dar uma olhada para ver se isso aí está acontecendo no nosso giro pelo mercado. Olhando aqui na Bitcoin, nós vemos aí uma estabilidade do preço, o valor esperado para o final do dia de hoje, 3.861, com um intervalo admitido de 3.833 a 3.890. A gente vê aqui o nosso erro caindo, estamos aí com 99,25% de acerto na formação do preço de um dia para o outro, nos últimos 12 dias, com os preços variando em torno de 4 vezes mais do que a nossa margem de erro. Então dá uma estabilidade aí bastante boa. A gente acredita então nessa possibilidade dos preços se mantendo aqui. Novamente uma correlação alta aí entre preço e volume. Isso implica que o volume deveria ficar bastante próximo ao do dia anterior para que essa predição se verifique. Vamos dar uma olhada então agora no mercado nesse momento. Nosso giro começa aí com Live Coins. Veja como funciona o Smart Contract. Smart Contract é uma aplicação muito importante das blockchains, talvez essa a que vá abrir as portas do mercado corporativo então para essa nova tecnologia. É um software, é uma programação onde as cláusulas estão implementadas e elas têm então registradas, elas são então na blockchain, de tal maneira que qualquer alteração nessas cláusulas, nesse funcionamento, fica registrado e a gente tem acesso então a qual é a conta que foi feita. Isso pode inviabilizar então o smart contract por si só, ele não pode ser mudado, mas alterações então negociadas a ele teriam que ser então acordadas, mas todas elas ficam registradas, e é uma sequência de if clauses, por exemplo. Então, se isso, então aquilo. Então, isso está tudo bastante bem parametrizado em software dentro da blockchain, de uma forma em que o registro disso está distribuído entre várias entidades. Então, tu não tem como estar fazendo essa alteração sem que, caso seja possível, evidentemente, sem que isso fique registrado também. Então isso dá uma segurança adicional e pode estar aí um princípio de automação de contratos entre empresas. Indo então para o Coin Market Cap, nesse momento aqui, o que nós temos entre as principais criptomoedas? O benchmark de Bitcoin nesse momento 3.962 dólares negociados então nesse momento, esse é o valor do benchmark. Ethereum em segundo lugar então em market cap com 137 dólares.
Ripple, então, mantendo o patamar dos 31 centavos, já faz um tempo aí que ele teve aquele salto à casa dos 50, depois um recuo aos 40, e depois, então, fez o seu recuo até o fundo em 20 e poucos, e agora está, então, se recuperando na casa dos 31 centavos, e ali se mantendo. Litecoin recuperando a quarta posição, 57 dólares, e quinto lugar, então, o EOS com 3,73. A gente vê um padrão bastante parecido delas, a exceção um pouco da Litecoin, que não teve esse mergulho aí nas últimas horas aí evidenciado, mas no mais nós vemos aí um padrão bastante similar de movimentos bruscos, seguidos então por uma lateralização, exceção do Ripple, que devolveu um pouco dos ganhos e teve aí um pouco mais exacerbado o último salto. Vamos dar uma olhada então no volume negociado nessas exchanges, o que nós estamos vendo aí. A gente vê, bom, BitMEX não está mais cotado aqui nesse agregador de dados CoinMarketCap, então nós vemos a Binance aí com volume acima aí de 1 bilhão, é um volume alto sim, o OKEx logo atrás, então na casa dos 840 milhões, então a gente vê sim um aumento bastante grande em relação à média recente aí que essas exchanges vinham tendo. Porém, será que esse é um volume suficiente para manter os preços nesse patamar? Uma boa pergunta. Então, a gente está vendo que o Binance continua aí com uma tendência de alta do volume, isso é uma tendência altista, então, para BNB, e, por enquanto, garante ou tem potencialmente chance de garantir o nível da Bitcoin. Porém, não acreditamos que esse volume seja o volume com o qual façamos um teste na casa dos 4.000. Simplesmente achamos que não é suficiente. Vamos entrar aqui então no mercado agora. A gente tem aí dentro da Binance Bitcoin cotada em Tether nesse momento. A gente vê aí um recuo que está sendo feito. Os preços aí estão na realidade retornando aí de uma visita ao fundo em logo abaixo dos 13.900, estão retornando aí nesse momento. A gente vê o volume sim bastante elevado, porém os últimos candles de baixa, então isso pode estar trazendo aí mais volume aí para o mercado em termos dessa resposta a um movimento brusco. E isso pode estar trazendo então os preços novamente para esse patamar logo acima de 3.900, quem sabe 3.925, mas ainda é cedo para estar fazendo essa suposição. A gente volta a ressaltar, um volume alto no dia de hoje é positivo para os preços, exceto se nós tivermos evidentemente apenas queda subsequente, mas dentro de uma normalidade, a manutenção, um leve aumento do volume tende a manter os preços no patamar que eles estão, e a nossa predição aí vinha logo com fechamento diário, a gente lembra, logo abaixo dos 3.900. Vamos dar uma olhada então no Ethereum cotado em Bitcoins. Então, um novo mercado aí, não é um mercado em Tether, ou seja, em dólar, é um mercado aí em Bitcoin. E aí a gente vê que ele não vem acompanhando a tendência altista da Bitcoin, e isso se reflete então nessa taxa decadente de Ethereum cotada em Tether. E aí a gente termina o nosso giro pelo mercado brasileiro, então o mercado Bitcoin representando as exchanges nacionais, na nossa opinião por enquanto, R$ 15.295 o último negócio, 238 Bitcoins negociadas nas últimas 24 horas. Pessoal, essa foi então a nossa análise. A gente agradece a atenção de vocês, a gente agradece a audiência e a gente lembra então, o ouro então é uma opção de diversificação. Criptomoedas em geral elas estão bastante correlacionadas por enquanto, a exceção a gente mostrou aí nesse momento, nas últimas semanas aí a Binance Coin então com uma tendência altista, ao contrário das demais que estão ainda numa movimentação lateral. Porém nós temos aí outros ativos e a gente apresenta aqui para vocês o ouro então, que tem mais de 2.000 anos de história. Ele pode ser armazenado em cofres fora do sistema bancário, isso é sempre uma garantia adicional, porque existe aí, na opinião do James Ricard, a gente apenas replica a opinião dele, mas a gente subscreve, uma correlação entre quando tu vai precisar do ouro e quando os bancos vão estar fechados. E é importante buscar parceiros que garantam a recompra, então tu vai ter uma cotação de compra, uma cotação de venda, evidentemente tu vai ter um spread entre elas, mas dentro aí de uma tendência altista, esse spread ele é mais do que compensado pelo movimento nos preços do ativo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Assinem o nosso canal, não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse. Qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro,
por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau!